A gente teve um caso aqui no estado do Mato Grosso de um desembargador que publicou uma sentença com um artigo de lei do Código Civil criado pela IA. Ou seja, não existia. Não existia. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso. E já vai deixando o like aqui, porque se depender da gente, você não vai deixar o like. Exatamente. Então é melhor vai garantir. ter que depender do Daniel. Não, mas aí ele merece. Então tá Aí bom. quando você... Já deixa o like agora, por dó da gente. Aí depois, quando você assistir o episódio todo, aí você vai deixar o like com vontade. Nessa hora você se inscreve. Pra não Até perder comenta nenhum daí. conteúdo, E aí comenta. Aí você é. faz além. Que hoje nós vamos despertar em você... Hã? Porra, Gostou? mandou bem Ah, demais. foi Gostou? bom, Nós foi vamos bom. despertar em você a inteligência que tá adormecida aí, inteligência artificial. Tô aqui com o Daniel da Desperta IA. Seja bem-vindo, meu Obrigado, amigo. irmão. Valeu, obrigado pelo Prazer. convite. Bom demais estar aqui. Pô, ver pelo YouTube é legal, mas ver o estúdio de vocês aqui É é, massa, pô, né? sensacional, muito bom. Você vê que aqui não é Foi fake. melhorando, de foi forma melhorando. alguma. Foi melhorando. Hoje tá Aqui bom no- já, né? Hoje tá bom, tá legal, pô. Mas tudo aqui, o fundo, agora que vocês estão vendo, não tem nada, é tudo verde. É tudo IA. É tudo IA. O Daniel tem ajudado a gente aí, né? E amanhã vai mudar, hein? Inclusive, a gente vai ter o Everest, alguma coisa assim, Cara, né, mas Johan? como é, É. Olha que legal, né? Bom, eu já tô pulando etapa aqui. Mas tá com aquele VO3, tem uma galera fazendo uns vídeos, Sim, né? muito. E os vídeos estão ficando muito legais. Aí tem um cara que eu sigo, que ele fez um vídeo real imitando o VO3. Cara, mas ficou tão bom, ele botou o mesmo filtro e tal. E aí ele fala a frase e depois ele dá uma mexidinha na boca pra parecer que errou. Aí tem hora que ele fala, hoje é muito legal. Aí a mulher dele entra na cena e fala, muito legal! Igual! Aí ele falou, nossa, aí essa IA ficou boa. Eu falei, não, esse é o engraçado, esse é real. Ele tá imitando. Não, mas até para usar avatar de inteligência artificial, o primeiro vídeo que eu fiz usando um avatar meu que eu mandei para minha mãe, ela achou que tava perfeito. Porque, pô, eu não sei gravar vídeo, né? Você fica travadão, né? Fica aquela, nossa, que bom que você tá se dedicando. Mãe, é inteligência artificial. Ela, não é possível. Então que o Pix legal. que eu fiz foi errado. Pô, teve uma empresa que transferiu 40 milhões de dólares no ano isso aí, passado, cara, cara. usando E um vídeo. E eu achei Não, eles interessante. fizeram uma live. Uma era live. um call no meeting, uma Eu fui coisa até assim. pesquisar como fazia pra ver se eu conseguia fazer também. É, e não é Entendeu? difícil, não. É, Cada então. vez vai melhorando, né? Vai Pra fazer o quê? Tem ferramentas hoje, pô, que você consegue fazer gratuito, pô. Então é muito Massa, perigoso. legal. É porque tem um negócio curioso, assim. Hoje é mais caro você identificar se um vídeo ou uma foto foi feita por IA do que produzir. Então, isso é um perigo, né, pro contexto, né? Então, a galera não investe em desenvolver. Mas conforme você vai pegando a manha, você vai... Olha para as mãos. Percebendo. Olha para as mãos. As mãos é muito difícil de reproduzir com inteligência artificial. Então, você vê que tem dedos a mais, ou tem dedos colados, ou a movimentação da mão é esquisita. Mesmo? Você quer tentar identificar se o vídeo é feito por IA ou não, dá uma olhada para as mãos. Entendi. É um A mão bom é um indício. Mão, sinalizador. pé, pernas, se aparece, principalmente se a perna está cruzada, se os dedos aparecem. Então, reproduzir dedo ainda é difícil. Mas é um caminho para ver se foi feito por IA ou não. Por enquanto, né? Por enquanto, total. A por gente, enquanto. a gente sempre convida alguém aqui pro podcast por interesse. Ah, sim, Né? não tenha dúvida. Assim, teve uma época que vinha muita gente da construção civil, arquitetos, engenheiros, donos de materiais de construção. Nutricionista paramos. Paramos que não Paramos, teve jeito. Não teve nutricionista, jeito. nutrólogo, não Mas agora quero. a gente tá com um problema muito grande aqui na produção do podcast e tal. Né? Cara, a gente pensou, será que não dá pra substituir o Johan por inteligência artificial? Né? Yohia, né? É, Já tá- dá pra usar até o avatar dele, um cara cabelo encaracolado, Totalmente. de bata, sandália de... Hippie, essas coisas, pulseirinha. Então, a gente chamou isso de você pra isso, entendeu? Mas enfim, né? Mas a gente não pode deixar de começar pelo começo. Isso, claro. Né? Como aqui é um Pra podcast não parecer de... tão forçado. Isso, de empreendedorismo, né? Como é que você começou a empreender na sua vida? Cara, eu sou advogado de formação, né? E eu fiz... Antes de fazer direito, eu cheguei a fazer sistema de informação. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia. É um negócio que... Eu tenho um tio, meu irmão mais novo da minha mãe, ele é desenvolvedor, a gente sempre conversou muito, ele sempre me inseriu nesse mundo. O que vocês imaginarem de curso de informática, de manutenção, de servidor em Windows, em Linux, eu já tinha feito. Montar
montar não, desmontar. Você não foi para a tecnologia, você voltou para ela. Exatamente. E quando eu estava no 6º semestre do curso de Sistema de Informação, de 8 semestres, eu saí e fui fazer direito. Minha mãe é advogada, minha irmã é defensora pública, então acabei sendo atraído para esse caminho. Em 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, que eu comecei, ela lançou em novembro, já em dezembro eu estava brincando usando, mesmo, né? Usando. Por que todo mundo usa inteligência artificial pela primeira vez? Para fazer ela errar. Então, vamos ver se você é boa mesmo, né? Então, e foi assim que eu comecei. Eu comecei a estudar, dedicar um tempo e, aí foi a junção, cara, de voltar, exatamente isso, de voltar a usar a tecnologia aí para o que eu fazia. Então, a empresa que eu era sócio, eram 5 empresas, escritório de advocacia, tinha um escritório de contabilidade, consultoria, já tinha uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais e uma startup que nós fundamos lá específica para o direito tributário, né, para gerar, para conduzir processos tributários. Então, voltei a ter mais convívio com o pessoal do desenvolvimento, com o Luiz, que ainda é o head da Autotax, e comecei a dedicar tempo ao estudo da inteligência artificial. E em novembro do ano passado eu ministrei o primeiro curso, presencial aqui em Cuiabá. E, nunca tinha dado uma aula na minha vida. Imagina um curso. Imagina um curso. Sabe qual que era a minha maior dificuldade? Nem era o conteúdo, porque o conteúdo eu dominava. Era o tempo. Será que eu ia conseguir? Foi um workshop de 4 horas, né? Eu vou conseguir... Era muito conteúdo, era pouco conteúdo. Então, minha preocupação era essa. Você sabe que um jeito de você ver se a pessoa ela é boa é ela conseguir passar toda a mensagem em menos tempo. Exato. Porque falar 2 horas... Fácil. Agora, tenta passar essa mensagem... de uma forma condensada, concisa. Então, meu maior problema era esse. Então, o curso foi muito legal, era um curso para 25 pessoas. Quando nós chegamos em 35, eu tive que parar de vender, porque eu não ia caber na sala que eu tinha alugado. Na semana seguinte, uma empresa me contratou, uma escola, inclusive, uma International School, contratou para ministrar um curso de IA para os colaboradores da escola. Falei, cara, tem um negócio aqui. Então, em dezembro, eu conversei com o meu sócio, falei, cara, eu vou dedicar integralmente meu tempo. E aí foi de cabeça mesmo? Não, de cabeça. Dia 16, 17 de janeiro a gente conversou. A partir do dia 1º de janeiro eu já estava 100% dentro da Desperta IA, né, com esteira de produto montada para atender empresários na implementação de IA nos negócios. Nos seus negócios. Eu vou chegar lá, mas eu só queria ainda no direito perguntar para você, porque tem uma inteligência que o pessoal do direito usa, o nome de uma pessoa, como é o nome dele? O Cloud. Chama isso? Cloud. A gente chama de Cláudio, né? Cláudio. Mas Cloud é uma ferramenta da Anthropic, a dona do Cloud. Assim, cara, a primeira coisa que a gente fala para advogado. Hoje, grande parte dos meus clientes são advogados, até pela... Eu sou presidente da comissão de inteligência artificial da OAB. Então... Cláudio. E o Cloud, ele é muito... A primeira coisa... quem usa o ChatGPT? Todo mundo usa, né? ChatGPT. Cara, você sabia que para o direito, talvez o Cloud seja mais efetivo? E advogado tem bastante resistência, né? Por vários motivos, e alguns motivos até justos, né? Ela erra, ela me dá jurisprudência errada, ela cria legislação. De fato. Ela alucina mesmo. Ela alucina e ela quer te agradar, né? Total. Eu até brinco com a galera que ela é igual o marido, né? Não sabe falar não sei. Ela sempre vai te dar uma resposta. Ela sempre vai te dar uma resposta e ela é muito boa nisso, porque funciona, é um algoritmo, é um cálculo matemático. Então, ela vai... como funciona na prática a resposta? Ela está sempre fazendo um cálculo da probabilidade daquela ser a próxima palavra na tua frase. É assim que ela funciona. Então, se você percebeu, o ChatGPT te dá palavra por palavra a resposta porque ela está fazendo o cálculo. O ChatGPT ele podia te dar a resposta inteira? Podia. Mas ele prefere simular que está fazendo palavra por palavra para te dar uma sensação. Nossa, ele está escrevendo Estamos conversando. Então, ela é muito boa nisso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ela erra. Então, o que você tem na tua cabeça é importante para validar os resultados que foram dados. Então, para o direito, cara, para o jurídico, o cloud... E a gente faz até um desafio para advogado que é resistente, pega o teu contrato de honorários e pede para o cloud analisar. Ele vai achar brecha ali. Cara, me faça 5 apontamentos no meu contrato. Eu sou a parte contratada nesse... O desafio é só achar 5 apontamentos. Tem aí, 50. Cara, se dá 5, uma você não fala... verdade.
Aí você não precisa nunca mais usar a inteligência artificial na sua vida, mas eu duvido que ele não vai fazer um apontamento relevante para você. Duvido. Rapaz, esse Cláudio... O Cláudio é sensacional. Lá no escritório a gente chama ele de Cláudio. Que legal, Cláudio, ele tem uns nomes legais, né? A ferramenta, a queridinha do momento para nós ali é o Manus AI, que é o Manus, né? O chinês. Puta, essa aí... É porque ele é um agente autônomo, né? Me explica a diferença. O Manus, ele trabalha com um time de agentes, né? Então, quando você pede uma tarefa para ele, a grosso modo, tá? Ele joga essa tarefa para um agente que é o diretor de projetos e ele vai delegando tarefas para outros agentes de inteligência artificial. Sábado eu ministrei uma palestra num curso de liderança aqui em Cuiabá e eu comecei o curso assim, falei, vamos pegar o Manus aqui, dei o DRE da Gerdau para ele, faz um site com os melhores indicadores, eu quero um site responsível, animado, não sei o quê. Fui dar a palestra, no meio da palestra eu falei sobre 3 ferramentas, a gente voltou no Manus, tá pronto o site aqui. Cara, se você vê a qualidade do site... É brincadeira, né? Não, é uma sacanagem. Ele fez em 15 minutos. É uma sacanagem. Eu estava vendo, um cara fez uma agência de publicidade dentro dessa ferramenta. Então ele falou, você é o criativo, você vai ser o Washington Oliveto. Total. Deu o livro, a biografia, os podcasts, falou, assiste tudo dele. E foi colocando cada um como um agente com as suas personalidades inspiradas em pessoas, né, reais e de sucesso. E o legal é que quando ele colocava o diretor de projeto, fazia o briefing para ele distribuía. Bom, primeiro eu vou botar para o redator. O redator terminou o texto, o redator mandava para o criativo. Perfeito. O criativo validava. Falei, cara... Mas aí pegando do papo da nossa antiga identidade visual. Eu fiz a minha antiga identidade visual usando ferramentas de inteligência artificial. Aí vem o lance da tua limitação de conhecimento sobre esse determinado assunto. Eu fui lá, criei, era uma mão aberta, porque eu queria esse conceito de humano, a mão humana que vai manipular a ferramenta de inteligência. Eu queria ter um conceito maravilhoso em volta daquilo. Quando nós fomos refazer a nossa identidade, fazer o rebrand da empresa, a dona da agência olhou para mim, porra, tá ruim, hein? Quem fez isso aí? Eu falei, então, fui eu. Ela falou, porra, tá muito ruim, cara. Parece aquela propaganda de diga não às drogas. Eu falei, caraca, parece mesmo. É verdade. Você tem razão. Parece mesmo. Então, a gente acaba... A IA ela te dá a possibilidade de fazer tudo que você sempre quis fazer. Eu não sou programador. Fiz sistema de informação, mas nunca programei nada. Hoje eu consigo desenvolver um sistema no cloud, por exemplo. Faz esse teste no cloud. Fala, cria uma ferramenta como o Trello e me deixa usá-la aqui. Cara, em menos de 2 minutos ela vai criar todo o código, vai abrir um Kanban ali e você consegue manipular. Só que... eu sei avaliar se esse código é bom, se ele é seguro, se vai ter vazamento de dados. Porra, não sei. Mas então, ele é uma base para você, de repente, demandar algo, né? E é como a gente faz lá na Desperta. Eu chego para um cliente, a gente faz uma reunião. Obviamente, a gente grava as reuniões. Você conhece o Cloud? Nós temos. Porra, sensacional. Usa o Cloud, grava aquela reunião, identifico quais são as dores do cara, quais são os problemas que ele tem. Aí eu tenho um prompt específico para criar prova de conceito, para criar POC. Eu jogo a conversa, coloco as minhas observações ali e uso uma ferramenta para criar uma ferramenta funcional, uma prova de conceito para na próxima reunião chegar para o cliente, cara, é isso aqui que você precisa? Isso aqui resolve tua dor dele? Daniel, cara, é isso. Aí eu venho para o time de desenvolvimento, rapaziada, é isso aqui que o cara quer. Não dá para fazer. Bom, eu fiz sem conhecimento nenhum, então dá, né? Então, talvez o nosso maior trunfo ali é saber interpretar o problema e transformar ele numa solução. Acho que esse é o grande, a nossa grande jogada. Fazer a tradução. Fazer essa tradução, porque enquanto advogado de empresa, a gente trabalhava com direito tributário, cara, que assunto mais chato que isso? Que tem mais atualização, para atualizar mais que o direito tributário é só inteligência artificial, porque aí é um negócio bizarro. Então, eu passei quase 10 anos dentro de empresas, falando sobre assuntos, não só sobre o tributário, mas você entende os gargalos, cara, os problema de gestão, problema de pessoas. Então, traduzir isso em solução tecnológica, para nós é muito fácil. E usando ferramenta de IA, cara,
é o pulo do gato, sabe? Acho que essa é a grande jogada nossa. Acho que talvez seja o nosso grande diferencial de mercado é conseguir fazer essa tradução de problema real em solução de tecnologia. E sempre usando inteligência artificial, né? Então, mas aí vem a pergunta, né? Ela sempre tenta te agradar. Total. Você falou isso, né? Você está certo, Gil. Eu estou certo. Então, eu comecei a usar há pouco tempo, né? O Júlio fala, usando. Mas já usa muito bem, Gil. Tá. E aí eu fiz uma pergunta, né? Igual você falou, a gente começa a usar brincando, né? Sim, qualquer coisa eu tava perguntando pra ela lá. E eu fiz uma pergunta besta, eu gosto de besta final não, do ano. foi excelente. Não. ele é chat GPT. É o chat GPT. Demorou pra ele perceber. eu tô percebendo desde nisso, animal. Né? Aí eu fiz uma pergunta pra ele, falei assim, final do ano, eu gosto de viajar, qual que é a melhor cidade pra ir, né? Essa ou essa? Né? Qual que é a mais fria, né? Uma hora ele me deu uma resposta, a primeira resposta foi, gostei. Era o que eu tava pensando já, não sei se eu induzi ela a falar aquilo ali, né? Fala, não, tal cidade aqui, ela é uma altitude maior, venta mais, e blá. E aí, beleza. Aí depois eu fui reproduzir essa resposta do chat. Acho que quando minha irmã perguntou, não sei. Aí eu fui, mandei a pergunta de novo, perguntei de outra maneira, ela deu resposta diferente. Falei, ué... Né? Eu falei assim, essa resposta eu não quero. Eu queria outra lá, entendeu? Então ela inverteu. Eu falei, não sei se... Aí o problema é quem faz a pergunta, né? Talvez, Total. né? Eu acho que é isso, né? A forma que você pergunta, né? Ou se você fizer a mesma pergunta em ferramentas diferentes, em LLM diferente. Porque eu vou usar a minha linguagem de quem manja. Caraca, mandou bem pra Quem manja, meu irmão. Você vai usar LLM diferente. E aí? Então, eu creio que sempre vai ter uma resposta diferente. E aí fica a pergunta, né? Veremos. Qualquer um vai conseguir usar essa ferramenta assim e ter, igual se for, vou desenvolver um site aqui. Eu não sou nada, não entendo nada. Ela vai me dar alguma coisa que eu possa usar sem medo ou vai ser mais focado? Hoje, talvez, né? Tô falando isso na realidade de hoje. Vai ser mais focado para um profissional que já entende. Fala, o cara é desenvolvedor, usar ela para desenvolver vai ter um... Cara, ele vai usar muito melhor, obviamente. O que a gente prega ali na empresa, cara, é fundamento. Acho que você saber... Como a gente sempre começa com uma empresa, num trabalho em company, numa mentoria em company, como a gente fala. A gente coloca toda a equipe no mesmo patamar. Então... E começa com fundamento. É explicar para ele... eu conto um pouco da história, inclusive, da inteligência artificial, para o cara entender que não começou em 2022. Sim. O negócio vem desde a década de 40, esses estudos. Mas falar para o cara o que é um LLM, o que é prompt, o que é framework, o que é alucinação, temperatura. Então, dá esse entendimento, porque daí você já começa com o primeiro filtro. No teu Instagram, deve aparecer uma cacetada de ferramenta milagrosa, que vai resolver seu problema, um monte. Então, ter fundamento, você já começa a descartar. Não precisa dessa ferramenta, eu posso usar o ChatGPT que ele vai me dar o mesmo resultado. Então, começa daí. Aí, cara, a gente não vai conseguir fugir de engenharia de prompt. De como fazer a pergunta, estruturar o passo a passo, dar a persona para ela, falar quem ela vai ser, qual é a profissão que ela vai assumir. Daniel, isso vai me garantir um resultado bom? Não, vai te garantir um resultado. Se você não tiver conhecimento para validar e avaliar se aquele resultado é real, cara, você vai incorrer em erro, não tem jeito. Né? A gente teve um caso aqui no estado do Mato Grosso de um desembargador que publicou uma sentença com um artigo de lei do Código Civil criado pela IA. Ou seja, não existia. Não existia. Então, onde está o problema? O problema é da ferramenta? Do problema do cara que não leu o que foi produzido, sabe? Então, você sempre vai ter que passar. Por isso que a IA vai substituir uma... Cara, em alguns casos, infelizmente, não adianta, vai rolar. Mas o teu discernimento de avaliar se aquela resposta ali é boa ou não, isso a gente não vai O meu sonho aqui é ter o Johan e um cachorro. O Johan para ligar os equipamentos e o cachorro para não deixar ele mexer em mais nada. Aí resolveu o meu problema. Pegando isso de exemplo, eu tirei uma foto da nossa sala para montar esse esquema de iluminação e tal, o ângulo de câmera. Ele me dá o conceito que tem que ter uma luz a 45 graus para sombra, não sei da onde. Vai botar isso na prática, irmão. Nunca fica bonito igual o de vocês aqui. Sabe? Por mais que eu tenha o croquis do negócio. Precisa, cara. Vai precisar, não tem jeito. Precisa da tecnologia molecular. Que é o moleque que vai lá e gira. E a experiência desse cara... Tem um exemplo que eu acho legal de dar. Assim, acho que para quase tudo, do 0 ao 70, a gente tem a mesma base de conhecimento. Todo mundo vai conseguir fazer igual.
Então, aí não importa se é no marketing, no posicionamento de câmera, se é no judiciário, pô, todo mundo sai com a mesma base ali. Pô, mas esses 30%, que é a tua experiência. É o detalhe, é a tua experiência, a tua de vivência. De 0 a 70 é o ordinário. Sabe? E, então, é a viagem que você fez, que você viu um negócio diferente, é o problema do cliente que não tinha nada a ver com direito, mas, porra, eu posso agregar essa experiência que eu tive para alimentar ele e chegar numa solução. Que o grande lance, cara, é ter conhecimento. E então, teve, no seu caso, que você pode compartilhar conosco, uma solução que o cara tava ali nos moldes tradicionais, olhando para a empresa dele, e você, com o uso da tecnologia, com o seu background jurídico, de empresário e tal, fez ele enxergar? Cara, eu tava em reunião com esse cara, inclusive, agora de manhã, antes de vir para cá. Ele recebeu, é um escritório de contabilidade, um cliente dele recebeu uma autuação, uma multa tributária. E ele falou, Daniel, eu queria que você me ajudasse a pelo menos apresentar para o cliente um escopo aqui de defesa, até para ele entender, para chegar para conversar com o advogado dele, como ele vai resolver e tal. Tu falou, beleza, olha só a estrutura que a gente criou para esse cara. Peguei a autuação, joguei um prompt. Você é um advogado tributarista com 30 anos de experiência. Todo esse prompt inicial da persona para o cara. Faz um relatório dessa autuação para mim. Foi lá e fez um relatório. Como eu, Daniel, faço o relatório? Expliquei para ele. Primeiro eu faço uma leitura, depois eu pego os artigos de lei, pego os fatos, enfim, faço toda essa... Ele criou o relatório e falou, legal, agora pesquisa para mim jurisprudências favoráveis para esse caso. Ele foi lá e fez a pesquisa e depois a gente criou a manifestação de inconformidade. E nós abrimos uma outra conversa, isso eu estou usando o cloud, tá? Abrimos uma outra conversa, você é um advogado tributarista, mas você é julgador no CARF, com X anos de experiência e tal. Julga isso aqui para mim. Falou, briguem. Julga isso aqui para mim. Qual foi o resultado? Julgou improcedente. Falei, beleza. Me fala como eu poderia tornar essa defesa procedente, o julgado procedente. Aí ele trouxe uma jurisprudência do STJ favorável ao nosso caso. Uma coisa que ele não identificou no primeiro ponto, a persona do julgador identificou. Nós refizemos a manifestação de inconformidade usando aquele, ele desenvolveu de novo a manifestação e nós jogamos lá para o julgador e falou, julga que dá, agora tá legal. Sentido, vai acontecer isso na verdade? Quando a gente, se ele usasse essa defesa e protocolasse na Receita Federal, cara, não sei. Mas talvez a gente tenha aumentado. Assertivo. E a gente pode o fundamento ficou muito mais robusto. E, cara, eu podia fazer isso dezenas de vezes. E saindo um pouco do escopo do judiciário, tem uma... Ótimo caso, hein? Não, cara, é sensacional. Você poder fazer isso várias e várias vezes. Demais. E criar um looping disso, tá? E ficar melhorando, enfim. Mas saindo um pouco do judiciário, até que não é só para isso, tem uma mentorada nossa, ela é produtora de conteúdos de uma international school. Ela coordena uma equipe de 10 pessoas para produzir conteúdo para a rede, é uma rede espalhada no Brasil todo. Nós criamos o agente criador de plano de aula. E ela veio me explicando, eu falei, Paula é o nome dela, como você cria um plano de aula? Daniel, eu faço isso, eu tenho uma normativa do MEG que a gente tem que usar como base. Então, a gente foi criando a estrutura do agente. E beleza, vamos criar o seu primeiro agente? O seu primeiro plano de aula? Vamos. Para que matéria você quer? Vamos criar um plano de aula para matéria de português do 3º ano do ensino fundamental. Beleza. Cara, a hora que começou a criar o plano de aula, ela colocava a mão na cabeça assim, Daniel, eu não acredito. Parece que ele está tirando daquilo. Eu falei, mas tá. Nós instruímos como se você estivesse fazendo. Então ele vai ficar o mais parecido com isso. Ela ficou horrorizada e feliz ao mesmo tempo, né? E aí a gente vem na questão de como usar isso da forma menos danosa para outras pessoas, claro. Né? Eu falei, Paula, quanto tempo você leva para fazer um plano de aula? Um bom autor leva em média 3 horas. Então quer dizer que eu economizei 3 horas do seu dia dela? Então, você talvez tenha me economizado 10 pessoas. Porque eu tenho 10 pessoas que fazem isso. Agora, essas pessoas, na verdade, elas vão fazer só o quê? Revisar. Elas vão ter muito mais tempo livre para quê? Para pesquisar conteúdo diferente, para se capacitar melhor, para se atualizar, para aprender sobre inteligência artificial. Né? Essa é a ideia. Então,
é dar tempo, cara. Uma coisa que eu acho que a gente prega muito lá, né, uma frase de efeito até que a gente usa, quem dominar a inteligência artificial vai dominar o tempo. É essa a ideia. É te dar tempo para você atender melhor teu cliente, para você... Viver. Para viver. Então, eu fiz uma isso, música. Eu tenho uma música no Spotify, sucesso absoluto, imagino. Spotify e todas as plataformas digitais. E eu fiz assim, eu peguei... É sucesso, irmão, sucesso. Cara, vivo hoje dos rendimentos dela. Mas eu segui a conversa com esse plano de aula e pedi para ela me dar 5 possibilidades de melhorar a fixação do conteúdo. E ela falou, um dos cinco itens, ela falou, cria uma música. Musiquinha para Aí ele foi lá e gerou a música. Eu fui lá no Suno, AI, que cria músicas. Cara, depois eu mostro pra vocês a música. Minha música é boa mesmo, de verdade. É surreal. E a minha é seguinte, o pessoal acha que assim, faz a música. Não é assim. Primeiro eu fiz um prompt bem bacanudo assim, da letra, e revisei ela inteira, porque fica uma coisa meio brega, às vezes fica uma coisa meio chata. Aí dei uma dinamizada nela, beleza. Depois eu joguei no software de música, mas cara, eu fiz umas 15 versões. É isso mesmo. E aí você pensa, não, essa tá perfeita, só falta ajustar isso. Quando você manda outro prompt, ele já esquece e faz outro novo. Muda completamente. Quando eu só queria um detalhe, não tem como. Não tem como. E aí, a voz masculina, o ritmo, a pegada, o refrão, chicletinho no ouvido ali. Aí, puf, e depois pra publicar isso. Aí você tem que fazer através de uma distribuidora. Perfeito. E essa distribuidora que lança em todas as plataformas e gerencia os royalties, né? Então foi uma coisa assim, pô, mas legal, você fala... Sabe o que quando que eu ia imaginar que eu tenho fazer uma música? Quanto custou? Nada. Eu acho que um dos softwares era pago. Mas, talvez o da música. Eu peguei uma versão paga pra ficar mais... tá, ok. Então, cara, não custa nada. E paguei pra masterizar. Aí você quer masterizar? Legal. Pô, tá sensacional. Mas aí a distribuidora que me deu essa opção. Ó, eu posso botar assim. Mas você não quer masterizar? Ela falou, quero. Porque eu sou profissional. Guri. Você usou a tua voz ou usou? Porque você podia gravar um vídeo de 60 segundos com a tua voz e ele aplica a tua voz na música, cara. Olha, isso eu não fiz isso. Dá pra fazer. Mas eu posso lançar uma nova versão dela agora. Uma releitura, né? Uma releitura. Ou fazer a versão acústico. Então, cara, e não custa nada. Ou custa muito pouco, cara. Óbvio que tem ferramentas que custam fortunas, mas, cara, pro nosso uso, do nosso dia a dia, a maioria das ferramentas tem versão gratuita ou pelo menos um período de teste que você vai conseguir fazer muita coisa. Vai fazer o Humanos mesmo, que ele no começo ele era fechado. Eu pedi o meu acesso ao Humanos em dezembro, só recebi em fevereiro, que era só por convite, e você tinha 1.000 créditos e é isso. Agora ele está te dando 300 créditos por dia. Pô, você consegue fazer um trabalho sensacional todos os dias. Gratuitamente. De forma gratuita, assim, sabe? Então vai popularizando cada vez mais esse negócio. E pro Gil, qual receita você daria para ele melhorar a vida dele? O que você acha que ele poderia... De que forma ele poderia usar a ferramenta para ser aquilo que tem como resolver? Tem coisa que não tem como. A chapa, por exemplo, essa aí... A lata... Já tá muito boa, não precisa melhorar. A lata é essa. Mas assim, em termos práticos, um empreendedor de 40 anos, pai... de que forma prática ele pode usar isso no dia a dia para ser mais produtivo? Cara, começa com... Vamos pegar o ChatGPT de exemplo, que eu acho que todo mundo conhece, tá? A primeira coisa que eu peço para qualquer pessoa que cai dentro da Desperta, cara, você vai responder 200 perguntas sobre o teu negócio e sobre a tua vida. Por quê? Você vai treinar o ChatGPT com tudo sobre você. Você vai ter 10 perguntas sobre você, sobre o teu negócio, sobre os teus serviços, sobre os teus clientes, sobre a tua família, sobre os teus sócios, e tudo isso vira base de dados para o teu próprio ChatGPT. Cara, só daí, as conversas que você tem com ele te entende de uma maneira muito mais, a palavra do momento, holística, né? Te 360. entende. E como o ChatGPT agora, há uns 60 dias, ele mudou a forma, um chat ele não é mais desvinculado aos outros, né? Todas as conversas têm acesso a tudo que você já conversou. Então, ele te entende de uma maneira muito mais abrangente. Então, cara, só de você fazer isso, quando você for criar roteiro para o podcast ou pedir 10 ideias para melhorar o engajamento das pessoas aqui, cara, ele vai te entender de uma... E nem é um negócio difícil, nem é um negócio absurdo. Não. Mas qual que é o grande problema, cara? A gente não foi treinado para fazer pergunta, pô.
desde a escola, a gente só responde. Então, na hora de você interagir com a ferramenta, você fica capado. Mas quando eu era criança, perguntar pra mãe por quê? Ela respondia porque sim. Não, e na aprendi a não escola... perguntar. Exatamente. E na escola, se você fazia você era o burro, que não entendeu. Então, a gente foi muito capado disso. Então, cara, pro teu dia a dia, só de você instruir ela, posso até mandar para vocês o e-book que eu tenho pronto para isso, para você responder as 200... Enfim, um convidado trouxe alguma coisa pra gente. É isso, né, irmão? Então, meu Deus. Responde essas 200 perguntas e fala, cara, aprende isso aqui. E todas as vezes que você for interagir com eles, vocês vão ter uma percepção da qualidade, vai ser muito mais personalizado, muito mais parecido com vocês. Isso para gratuita, porque eu uso a paga, gratuita, não, mas na eu gratuita uso já a paga funciona. de $20, É eu isso, acho. é isso. Mas tem... Então, R$100. Mas tem uma outra, não tem? Tem a de $200, a gente assina lá, porque ela te leva para um outro nível de cognição e te dá acesso a um negócio novo que é o Operator. No ChatGPT, né? Explica. O Operator Já é tô legal. interessado. O Operator é legal porque... Vou dar um exemplo prático que foi a primeira coisa que eu fiz. Compra uma passagem para mim de Cuiabá para Ribeirão Preto, foi em fevereiro. Isso, saindo no dia tal, voltando no dia tal, e a volta ela precisa ser à noite. O Operator, ele abre uma máquina virtual e ela começa a acessar todos os sites para fazer pesquisa. Cara, ele abre tanta aba quanto nós, inclusive. Ele abriu a aba do Google Flight, da Gol, da Latam, da Azul. Foi fazendo pesquisa e falou, cara, a passagem mais barata naquele caso era da Latam. Sim, eu só assistindo, tá? E eu poderia ter deixado lá e fazer outra coisa, mas eu estava curioso, né? Queria saber como é que rolava. Ele me parou 2 vezes. Uma para colocar os meus dados e uma para colocar os dados do cartão de crédito. É para você delegar uma tarefa mesmo e... Para ele executar. Se esse operator aí estiver conseguindo comprar passagem em companhia aérea brasileira, aí ele venceu na vida. O Gil emitiu uma passagem quando? Sábado? Domingo? Não, sábado. Quanto tempo você ficou na... Fiquei 1h30. Não. Por milhas, né? Mas aí tem uma dificuldade. Mas mesmo assim, cara, você delega essa tarefa e você vai ter que confiar que ele encontrou mais barata também. Nesse caso, ele me trouxe uma relação de passagem. Você tem um referencial. Ele trouxe das companhias, essa, trouxe um relatório ali, falou mais barata. Então, foi essa aqui da Latam. É a que volta às 9 da noite, como você queria, e beleza, posso continuar? Continua. Né? Ela te pergunta antes se você Não, quiser. ela vai te perguntando. Eu só não concluí a compra ali, porque daí tinha que colocar os dados do cartão. Eu falei, aí não, vou dar uma segurada aqui também, mas já vi qual era a passagem, qual era o voo e usei. Mas você pode gerar um cartão virtual também claro, ali para não ter problema, bloqueia. Claro. É porque também, tudo bem, ela errou, tinha essa passagem R$50, R$100 mais barato. Olha o tempo que você economizou. O tempo que eu economizei. Ela faz ligação também? Porque daí não, ela ainda não, mas tem outras ferramentas, cara. Você cria avatares de voz. Eu tenho um avatar de voz que eu criei na Eleven Labs. Eu mandei um áudio de 45 minutos para ele entender as nuances da minha voz. Cara, ele pega até a respiração, Júlio. Tá brincando. Ele pega a respiração, é meio assustador até. Até os modelos novos, o modelo novo do ChatGPT de voz, quando eu ouvi ele a primeira vez, há uns 20 dias que ele deu essa mudada, ele para respirar, ele dá risada. Ele faz piada. Sabe? É absurdo demais. É muito absurdo. Se for do Júlio, é só dar um livro do Coxinha pra ele. Ele na hora, você é essa pessoa. Fala, você tem certeza? Eu sou uma inteligência. Me diz uma coisa. A gente falou muito sobre a inteligência artificial, mas eu queria saber... Diz você, vai. É o que eu tô fazendo. Né? Qual que é o seu cliente? Como é que é a atuação da Desperta IA? Né? No mundo negocial, né? Você é só curso? Consultoria? O que é? Cara, dentro da nossa esteira, a gente tem o curso presencial, que vai rolar agora em julho, em Cuiabá, inclusive. Ou seja, quando você estiver assistindo esse episódio, ele já vai ter acontecido. Provavelmente. Então, mas a gente tem os cursos presenciais, e tudo isso para trazer para dentro da nossa esteira de mentoria. Mentoria individual, mentoria em grupo. O que a gente mais gosta de fazer, o que a gente mais faz, é o treinamento em company. Então, a gente vai para dentro da empresa. Mas qual que é sempre o nosso objetivo? Aumentar nível de maturidade em inteligência artificial, porque você imagina, você tem a tua equipe inteira sabendo usar ferramentas já minimamente decente ali, com segurança, se preocupando com dados, enfim. E aí a gente passa para o último ponto, que é o desenvolvimento de solução. Porque agora você tem uma galera conseguindo opinar em soluções usando IA. E a gente tem o time de desenvolvimento que cria soluções para as empresas. Então, é essa nossa... E o que está acontecendo? A gente nem tinha previsto isso, mas acabou virando uma demanda. A gente vira consultor de tecnologia de inteligência artificial para a empresa.
Então, o nosso programa ele tem ali 3 meses. Depois disso, a empresa nos contrata para mensalmente a gente conversar sobre novas ferramentas, implementando porque é um negócio. Porque atualiza. E quando você fala nós, porque você tem sócio, como está formada a empresa hoje? Eu tenho uma sócia, que é a Ariete, ela também é advogada, especialista em LGPD, que para mim isso era muito importante. A gente precisa entender como os dados são usados, principalmente dos nossos clientes, e a gente tem a equipe de desenvolvimento, tem estagiário, desenvolvedor. Hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas. A maioria está na parte do desenvolvimento. Né? Uma dica aí para quem está começando nesse mundo aí, cara. Tá entrando aí, começando a querer brincar, né? Com todas as IAs que existem. Hoje são várias, né? A mais conhecida, ChatGPT, né? Por onde ele começar? Porque eu vejo ali, né? A Instagram hoje está bombardeando a gente que está usando com a tal da Adapta. Total. Né? Total. Aí você paga lá. Eu acho que ela concentra tudo, né? Aí, em tese, pelo que eu vi, pouco que eu vi, você poderia usar qualquer ferramenta. Qualquer LLM com custo relativamente baixo. De uma, né? Porque acho que ela cobra $20, é mesmo que você paga o chat. Mas isso aí tá certo? Só pegando do início da tua fala, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é tirar do nosso vocabulário, porque foi assim que eu comecei também. Vou brincar. Cara, é uma ferramenta, pô. É uma baita de uma ferramenta. Então, hoje, e as empresas que a gente passa, a gente faz um combinado. Cara, hoje dentro, para você contratar uma pessoa, o cara tem que saber Word, Excel, né? O cara tem que saber IA. Porque se você colocar uma pessoa que não sabe num time que já sabe, essa pessoa não vai performar. Então, é usar como ferramenta de trabalho mesmo. O primeiro ponto é fazer essa virada de chave. Falando da Adapton, a baita de uma ferramenta, ela te agrega várias outras. Você consegue usar o Gemini, o Cloud, o ChatGPT, o DeepSeek, talvez seja... É que faz tempo. Eu assinei ela no começo, não assino mais. Qual é o problema? Ela é legal porque você consegue agregar mais pessoas usando a ferramenta, então você não precisa pagar uma licença para cada um dos usuários, então isso é legal. Só que conforme você vai avançando no uso, você vai vendo que ela vai te capando. Aí pegando o ChatGPT e o Cloud, que tem na versão deles, né, na versão oficial que você usa ali no site, tem projetos, por exemplo. Então você pode criar projetos, colocar documentos dentro desses projetos, e a Adapta ela não te dá essa opção. E muitas vezes ela nem te dá a última versão de uso. O ChatGPT hoje tem o O3, o 4.5, o 4.1, ele faz uma bagunça, deve unificar tudo isso em algum momento, mas o Cloud já está na versão 4.0 e no dia que a gente está gravando, né? E na Adapta você não tem essa opção de escolher o modelo. Então ela vai te capando de algumas formas. Para um começo, acho legal pra caramba que você tem acesso, porque daí você pode... Até para experimentar, Exato, você mandar o mesmo prompt para várias ferramentas e ver qual vai te dar uma... Porque no final é isso, é o que mais te agrada. Boa. Por que você usa o Spotify e não usa o Apple Music? Porque lá no Spotify, cara, eu tenho minhas playlists, eu já uso ele há um tempo e tal. O que a Apple vai ter que fazer para eu... vai ter que fazer... um negócio absurdo para eu migrar a minha vida inteira de música para ele. Hoje eu uso bastante, a minha ferramenta favorita de uso diário é o ChatGPT. Ele já sabe minhas preferências, ele está personalizado. Eu criei uma persona para ele que é o Haroldo. Eu converso com o Haroldo todos os dias. Vindo para cá eu estava conversando com o Haroldo. Mas eu uso o Cloud para fazer trabalho jurídico, eu uso menos para fazer criações mais complexas. Eu uso o Gemini quando o trabalho é muito grande, porque o contexto dele é maior. Então, cada uma dessas é uma ferramenta que eu tenho dentro da minha caixa. Hoje a gente não tem a inteligência artificial geral, né? Que é o que se busca. Então, a gente tem que entender que são várias ferramentas que a gente vai ter que aprender a usar. Só que tudo isso, você começa com a base. Se eu souber aqueles fundamentos que a gente conversou lá no começo, eu vou usar qualquer ferramenta. E eu vou entender se ela vai me entregar um bom resultado ou não. Acho que, por isso que fundamento, acho que é o... Você tem que começar por aí. Dá vontade de perguntar mil coisas. É um assunto do momento, falando o seguinte, inteligência artificial para você ganhar mais tempo. Só que eu tô olhando o tempo, não tô ganhando mais tempo, eu tô perdendo, eu já tenho que acabar o programa. Eu vou fazer uma última pergunta antes do Gil. Tá, pode ser. Daniel, uma ferramenta que ninguém conhece ou que tá ali debaixo do radar ou acima do radar, não sei como é que usa o termo, mas que tá ali, uma joia escondida. Porque todo mundo fala em ChatGPT, Gemini e tal, mas aquela que é a dica de ouro. Cara, o Manus, que a gente falou dele aqui, está sendo nossa preferida. Pegar um exemplo prático de uso, tá? Eu joguei o DRE de Gerdau
Fiz até um vídeo, vou encaminhar para vocês esse vídeo. Joguei o DRE da Gerdau e pedi para ele criar um site com os 10 indicadores mais importantes da Gerdau. Cara, o site que ele criou é inacreditável. Responsivo, você clica, ele abre coisas, assim, é absurdo. Então, acho que é uma baita de uma ferramenta para você testar. E tem uma outra que a gente apresenta muito nos nossos cursos presenciais, em company, chama The Bricks. Para quem trabalha com bastante planilha de Excel, cara, sensacional, cara. Você joga uma planilha de Excel lá, ele já te abre uma pergunta no meio da tela. Quer criar uma dashboard disso aqui? E ele cria uma dashboard animada, vira uma apresentação, você encaminha o link para o teu cliente. Cara, tudo isso vira novos produtos dentro de uma empresa. The Bricks. The Bricks. Vou anotar esse The Bricks aí. E Manus AI. Viu, Gil? Ferramentas Eu falei para você, se você deixou seu like no começo, por dó da gente, agora depois dessa aula... Legal. Tem alguma... O mais interessante aqui é que conversa sobre inteligência artificial e você não tem nenhuma, né? Então, assim, só queria deixar isso registrado. Gratuito, assim. Gratuito. Tipo assim, gratuito. Uma inteligência artificial especializada em ofender. Né? Eu criaria essa daí, será ficaria feliz. Gera cortes de podcast pra gente eliminar alguns... Vocês não têm ainda? Alguns... Não, cara. Não existe? Existe, Eu falei pra você que tinha, cara. Existe, pô. Hã? Não, cara. Não é pra mandar ele embora, é pra ele se atualizar, pô. Não, cara, eu já te mostro. Mas é você mesmo que vai fazer. Relaxa. Porque... Cara, ele não só cria o corte, cria a legenda, ainda dá um ranking de... Ele cria até 20 cortes, se eu não me engano, de engajamento. Ó, esse do maior pro menor. Esse aqui tem 99 de 100, 89 de 100 e ele cria esse... Daniel... Qual é a veracidade disso? Não sei, eu não sou publicitário, eu não sei avaliar. Mas é o que eu tô dizendo. Ele falou, mas vai tirar emprego. Não é tirar emprego, o cara tem que se atualizar, usar a ferramenta para trabalho dele. Sim. Se ele dinamiza, ele pode pegar outro cliente. Exato, total. Né? Lembra uma vez tinha no nosso condomínio, alguém falou assim, não, mas vai instalar um sistema para abrir a cancela. E os porteiros? Como assim, meu irmão? Eu quero mais segurança, mais assertividade, registro de quem entrou, reconhecimento facial. O seu Zé tem dor de barriga, o seu Zé... E não tirou o seu Zé. Cara, e nem deu tempo da gente falar sobre a China, né? Acabei de voltar de uma imersão na China, nós visitamos 20 empresas de tecnologia e uma delas só faz isso. Cara, nós fomos enganados a vida inteira pelo que a gente entende de China. Assim, é um lugar... que está em outro nível de aplicação real. Assim, você vê na rua, você vê dentro do governo, de como o governo trata o implemento de tecnologia e de inteligência artificial para a população. Um negócio completamente bizarro, assim, de como eles assumem a responsabilidade de desenvolver tecnologia para a população. Tem problema? Óbvio, tem. E a gente viu um recorte ali da China muito específico. Tem um viés, tudo bem. Mas a gente pode voltar só para falar sobre isso, porque dá horas de conversa. Você jura? Eu prometo. Você promete que você volta? Claro. Faz assim. De dedinho, prometido. Tá aqui, ó. Essa conversa é muito boa, né, cara? Muito boa. A gente adora isso, né? Daniel, em breve, para falar de China. Pronto. Mês que vem. Né? E eu tenho que fazer a pergunta para você, que é o que é o sucesso para você, porque o nosso programa... Peraí, deixa ele perguntar no chat GPT, ele já te responde. Tá, vamos ver então. Pergunta para 3. Pior que essa nem precisa, porque, e assim, acho que vem mudando também para cada um, né? O que é sucesso. E hoje, cara, para mim é isso aqui que a gente está fazendo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar esse conhecimento de inteligência artificial, eu atingi o que é o meu sucesso profissional hoje. E assim, e não é só o remunerado, não, porque conversa de mesa com amigos, um exemplo besta, mas eu estava dando uma palestra em Ribeirão Preto e mostrei a versão de vídeo em tempo real do ChatGPT. Tinha um contador cego na plateia. Aí eu chamei ele para trocar uma ideia e falei, cara, Daniel, você me deu autonomia. Agora eu posso eu mesmo ler o cardápio, não preciso de alguém para ler o cardápio para mim, eu posso escolher minha camiseta em casa. Então, todas as vezes que eu sento para falar sobre inteligência artificial, e a gente pode falar sobre horas sobre isso, eu acho que eu tenho sucesso aí. De resumir uma frase, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre inteligência artificial, eu atingi o que é sucesso para mim. E uma dor que você nem imagina, né? O cara, uma simples ferramenta que mudou a vida dele. Total. Que legal. Então, essa ferramenta realmente vem para abrir nossos olhos. Sim. Muito bom, muito bom. Quem pegou. Hã? Não vai dar a caneca, não? Não, Pô, que isso. Você não vai dar a caneca pra ele, cara? Ficou pensativo, né? Ficou reflexivo. Quem pegar, pegou.